E você fala muito de performance cerebral, é interessante isso, né? E hoje a gente vê, assim, uma epidemia de buscas por remédios. Remédios para melhorar a performance. E não só para isso, eu vejo as pessoas buscando remédio, muleta, atalhos muito rápidos para tudo, seja para emagrecer, a pessoa quer cirurgia bariátrica, eu quero balão no estômago, eu quero oxandrolona para crescer logo os músculos, ninguém quer pagar o preço. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre performance cerebral e sobre esses remédios que a gente trouxe aqui. Por exemplo, se você puder de cada um falar assim, sobre o que é que ele traz de bom e os riscos. Né? Por exemplo, o Venvance. Né? Hoje você vê uma epidemia de Venvance, as pessoas tomando, todo mundo que trabalha, tem muita gente que eu conheço que usa constantemente. Quais são os riscos? Quais os benefícios e os riscos de se usar Venvance? Tá. Acho que essa questão dessa busca por remédio, por performance, por melhorar o corpo, por melhorar a mente, é uma coisa muito inerente do Homo sapiens, né? Desde quando realmente a gente teve esse último formato, né, de cérebro, esse último formato dopaminérgico, que o Homo sapiens ele é muito dopaminérgico, né? Tipo assim, cara, vamos entrar nesse mar, ver o que vai dar, vamos tentar pescar esse bicho, ver se comer vai ser bom. Então, desde essa época, onde a gente começou a dominar os mares, e hoje a gente praticamente dominou todos os cantos do planeta, a gente realmente foi muito curioso por como eu posso fazer isso melhor, né? Então, essa nossa ânsia, essa nossa dopamina de fazer alguma coisa que a gente ainda não alcançou, de olhar alguma coisa quando você é criança em cima da prateleira lá e, putz, eu vou subir nesse sofá para pegar, é a mesma ansiedade, é a mesma motivação que a gente tenta buscar alguma medicação para melhorar a nossa performance, seja melhorar o sono, seja melhorar a performance sexual, seja melhorar o corpo. Então isso é muito antigo, né? A gente pode colocar aí 160 mil anos para trás. Então o que a gente sabe, né, do começo da história, né? Sem contar para a história que a gente não tem tantos arquivos assim, mas no começo da história para frente, então, por exemplo, os chineses eles buscavam uma planta que chama-se marhuan, que tem efedrina, que tem um alcaloide que deixa a gente mais ligado, sistema simpático ativo, nossos brônquios dilatados, o músculo preparado para lutar, nosso alerta muito mais ligado, nosso foco. Então isso a gente está falando de 4, 5 mil anos. E aí, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, a gente foi conhecendo mais as substâncias, é muito interessante que você entende a história da humanidade juntamente, uma simbiose com a história do conhecimento das substâncias. Então, lá para o século VII, a gente descobriu realmente o café e a cafeína, depois o café e a cafeína dominaram o Oriente Médio, a gente depois descobriu no Oriente Médio e trouxe da Etiópia ao Oriente Médio, do Oriente Médio para a Europa. Então, quando a gente pega no século XVII, Londres já tinha inúmeras casas de café, mais de 100 casas de café, onde as pessoas sentavam, tomavam café e debatiam ideias. E eles perceberam nesse momento, por exemplo, que a cafeína ela modificou a forma da gente pensar. Até então, a gente tinha um problema muito grande no mundo. Como a gente consumia uma água que não trouxesse bactérias, a gente não conhecia bactéria, mas como a gente tomava uma água que não desse diarreia, né, que não fosse perigosa e pudesse matar, né, um ser humano. O que a gente fazia? A gente consumia vinho, consumia cerveja pra caramba, porque tinha álcool e a gente sabia, por teste, acerto e erro, que se você consumisse um vinho, você não ia passar mal, mas se você consumisse uma água contaminada, você podia morrer. Então a gente consumia muito vinho e muita cerveja naquela época. Depois a gente, né, trouxe esse café do Oriente Médio e a gente teve uma mudança brutal, porque ao invés de eu consumir vinho e cerveja, o café trazia uma necessidade, ferver a água. E aí a gente começou a perceber que, cara, se eu tomasse um café, eu tinha uma água que nunca me deixava doente e me deixava mais alerta e eu não ficava embriagado. Então a gente substituiu o vinho e a cerveja pelo café. Então, por que eu estou contando isso? Como o ser humano chega, né, nessas conclusões? Teste, acerto e erro. Então, a cafeína, nesse momento, nesse ponto, dominou o nosso stack da vez, o suplemento da vez. E a gente, né, cresceu muito nessa era da razão, o crescimento da ciência desde o Copérnico nessa época, e depois Isaac Newton era um dos caras que frequentavam esses cafés. Então, a gente vê que o crescimento do conhecimento da humanidade ele foi paralelo ao conhecimento das substâncias também. E a gente pode colocar junto com o café aí a nicotina, né, o tabaco que veio ajudando nossa mente a performar. E aí, quando a gente realmente conseguiu isolar as substâncias, a gente, putz, esse cara conseguiu isolar tal substância. Um primeiro cientista que ele começou a fazer a primeira anfetamina foi no final dos anos 1887, um cara da Romênia, e ele conseguiu sintetizar a primeira forma de anfetamina, mas ele não achou que servia para nada. Em 1928, um cara chamado Gordon Ailes, ele falou assim, cara,
vou experimentar esse medicamento porque eu estou tentando achar alguma coisa aqui que ajude uns asmáticos. E ele experimentou e ele viu que ele ficou, cara, focado. Nossa, eu estou concentrado, estou me sentindo bem. Ele falou, isso aqui vai dar ouro. Foi lá, bateu na porta do laboratório, patenteou a primeira forma de anfetamina, que chamasse Benzedrine. Em 1935, esse Benzedrine já estava no mercado para a galera usar. E a galera usava como inalador. Era um inalador que você já tinha uma broncodilatação, estimulava o sistema simpático. Era como se fosse a antiga Marruan, que veio lá da China, só que ela era sintética. Então ela tinha sempre o mesmo, né, o mesmo resultado. Quando você pega uma fruta, um dia a fruta está doce, outro dia a fruta está ruim, outro dia o suco de manga está mais claro, outro dia o suco de manga está mais escuro. Quando você faz sintético, é sempre a mesma fórmula, né? É sempre o mesmo resultado. Então eles conseguiram fazer uma forma sintética de ter aquele efeito que a Marruan tinha lá atrás. Então, nesse momento, a gente estreou as anfetaminas no mercado, 1935. Veio a Segunda Guerra Mundial, os pilotos, todos que estavam em privação de sono, o cara tinha medo. Um piloto, cara, que estava sobrevoando a Segunda Guerra Mundial, ele sabia que era matar ou morrer. E o que a anfetamina fazia nessa época, né? Tirava o medo, te deixava em alerta, resolvia a privação de sono. Então esses caras falam, cara, é isso que eu preciso. Então, na Segunda Guerra Mundial, quase 30% dos pilotos, principalmente pilotos de avião, os caras usavam anfetamina. Vinha no kit, o exército da Inglaterra recebia no kit do soldado uma anfetamina, um Benzedrine. E aí a gente começou a ver depois no pós-guerra vício, ver no pós-guerra pessoas tendo alucinação, episódios de esquizofrenia por excesso de anfetamina. Então a gente começou, putz, precisamos rever isso e achar uma nova forma melhor dessa anfetamina. Até então era uma anfetamina básica, que a gente pode chamar de destranfetamina. Então em 2007 a gente inaugurou um upgrade dessa anfetamina, que eles acrescentaram nessa anfetamina uma molécula, um aminoácido, que é a lisina. E aí, para o corpo pegar essa anfetamina, ele precisa quebrar essa lisina da anfetamina. Então, essa molécula é o Venvance. Essa lisdexanfetamina é uma lisina acrescentada a essa dexanfetamina que foi feita lá atrás, 1930. Olha assim. E aí eles acrescentaram esse aminoácido. Quando acrescentaram esse aminoácido, a gente conseguiu uma coisa. Vamos liberar essa medicação de uma forma lenta. Então, você não vai ficar com tanta euforia, você não dá tanto efeito de vício, e ela vai agindo aos poucos. Então, a gente conseguiu aí, liberar pelo FDA em 2007 para quem tem transtorno de déficit de atenção. E depois 2015 para quem tem transtorno TOC, né, de obsessivo compulsivo. E aí, eu fui no Japão e voltei para responder a tua pergunta, né? O Venvance. Então, neste momento, 2007, a gente tinha o Venvance aprovado para transtorno de déficit de atenção, 2015 para transtorno obsessivo compulsivo. Ele é bom se realmente você tem um transtorno que a gente tem, né, no TDAH, uma falta de uma dopamina, e essa substância ela dá uma dopamina para nós, ele vai ajudar muita gente a performar. Provavelmente, o Venvance e as anfetaminas contribuíram com muitas vidas prosperarem. Né? Muitas pessoas que não iam fazer negócio nenhum, não iam concluir nenhum projeto, conseguiram concluir o projeto. Então, assim, seria uma hipocrisia eu virar aqui e falar, não, cara, o Venvance é um perigo, não pode usar. Então, assim, o Venvance ajudou muita gente. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas usam sem necessidade, sem indicação, de uma maneira exagerada. Então, ao meu ver, né, mesmo nas pessoas que têm déficit de atenção, você não precisa usar o Venvance todos os dias, que a pessoa não precisa estar com aquela atenção focada todos os dias. Nenhum ser humano tem atenção todos os dias, né? Qualquer pessoa normal que não tenha déficit de atenção, a nossa atenção flutua. Tem um dia que você está mais concentrado, tem um dia que você está de saco cheio, tem um dia que você não consegue ler uma página, tem um dia que você lê 120 páginas na sequência sem parar. Então, a gente não aceita essa oscilação mais da nossa performance, e isso faz com que a facilidade de você ir na prateleira, comprar o remédio, tomar um comprimido e achar que aquilo vai simplesmente ser um hacking da sua performance é muito perigosa. Então, ao mesmo tempo que o ser humano é brilhante e faz soluções maravilhosas, o próprio ser humano muitas vezes usa essa solução maravilhosa de uma maneira perigosa. Então, agora a gente está vendo um monte de pessoas viciadas em Venvance. E depois que você usa Venvance, né, eu atendo muitas pessoas ali para otimizar o processo mental. Quando você atende uma pessoa com Venvance e tenta tirar o Venvance e colocar outra coisa mais leve, a pessoa não quer. Porque, tipo, você dá um tiro de bazuca, você não quer mais pegar um 38 e ficar tentando acertar mosca com 38. Então, o Venvance é uma invenção magnífica, porém, a gente está usando de uma forma muito errada. E a gente, com certeza, vai pagar o preço por isso, com muito envelhecimento arterial, excesso de envelhecimento de pele. Você vê uma pessoa que usa, aí a gente, né, pode comparar com as anfetaminas,
Uma outra forma de anfetamina que é até um pouco mais intensa que o Venvance, que são as metanfetaminas, que é o próprio Venvance com mais um radical metil, que, né, quimicamente é uma mudança pequena, mas são as anfetaminas que é o êxtase, que as pessoas tomam na balada para, né, ter conexões e dançar a noite inteira. E o Venvance, que seria uma forma um pouco mais amena, mas a indústria vende como se fosse, não, o Venvance é tranquilo. Né? Isso com várias medicações. Né? Toda medicação nova, ela vem com uma melhoria do que a gente tinha na antiga. Só que, para publicidade, ela vem como, né, a solução da vez e que não vai ter problema nenhum. Ela não é vendida assim, tem uma melhoria, mas vocês ainda precisam tomar cuidado. Não, agora a gente descobriu uma forma que não tem erro. E o Venvance veio novamente com essa melhoria. Né? O Venvance, se eu não me engano, eu acho que a gente tem a quebra da patente em 2023. A gente tem a quebra da patente em 2023. Então, com isso, eu acho que a gente vai começar a ver mais trabalhos sobre os efeitos colaterais, porque sem a patente a gente tem mais estudos que tenham interesse em falar da parte ruim também.